Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Por mim, amado, minha maior história.
Eu vou falar aqui de 2 assuntos que eu sou totalmente apaixonado. As pessoas que caminham comigo mais de perto sabem que eu gosto muito do que eu vou falar. Mas antes disso, irmão, eu queria dar um testemunho pessoal. Antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa extremamente, me fugiu agora até o vocábulo. Eu não gostava de me misturar com pessoas. Eu era tímido, esse é o vocabulário, tímido, extremamente tímido. Perdi oportunidades na minha vida, assim, oportunidades boas, por causa da timidez. Aí, conheci Jesus, fiz a integração, passei pela integração aqui na igreja, fui inserido no grupo familiar, e sempre tinha um irmãozinho amado que acompanhava eu, a Luciana, as meninas, assim. Ele nunca passou por cima da autoridade do meu líder, mas ele me acompanhava, era amigo, ia lá em casa tomar um café. E uma tarde ele foi lá em casa tomar um café e orou por mim e falou assim: Evandro, eu vejo multidões na tua frente. Eu falei: ih, cara, esse cara não sabe de nada, essa revelação é tudo, menos de Deus. Multidão na minha frente? Tímido do jeito que eu sou? Caminhei ali mais ou menos uns 2 anos no grupo familiar. Meu apacentador na época falou: ó, Evandro, Luciano, vocês estão preparados como apacentador para assumir um grupo? Querem? Queremos. Nós ficamos, irmão, devido à região que a gente morava, uma região onde não tem tanta demanda, nós ficamos 7 meses esperando o grupo familiar. Aí sim que eu massacrei a palavra do irmão lá. Eu falei: ah, que multidão, nada. Primeiro que eu sou extremamente tímido. Segundo ali, ó, 7 meses e não vem uma ovelhinha. De repente o pastoral aqui da igreja me liga: ó, Evandro, tem um casal que, por motivo de força maior, está precisando entregar o grupo, vocês vão assumir o grupo. Na sexta-feira já marquei a primeira reunião, minto, na segunda-feira, e 15 pessoas na sala da minha casa lá. Não lembro direito o número do grupo familiar, mas era mais ou menos isso, 15 pessoas. Falei: pronto, se cumpriu a palavra do Senhor. Eu falar para 15 pessoas, tímido do jeito que eu era, né? Se cumpriu. Cabeção, limitando a Deus, não limite a Deus. Caminhei mais um tempo, fui inserido no grupo familiar do Verde da Celina. Não deu 2, 3 semanas, a pastora recebeu um convite para ir pregar numa clínica de recuperação, lá em Contenda. Evandro, vamos junto? Vamos. Só que é o seguinte, você prega. Meu Deus. Cheguei lá na clínica, tinha entre os obreiros e os internos umas 40, 50 pessoas. E eu limitando Deus, você cumpriu a palavra, olha a multidão, o Evandro falar para 50 pessoas. E assim foi indo, irmãos. Viagem de cobertura, pregando nas igrejas, e pregando, e no presídio lá, eu já cheguei a pregar para 450 presos juntos, e hoje o privilégio de eu pregar no culto principal da minha igreja amada, da minha igreja linda. Não limite Deus na tua vida, não limite Deus, Ele é maravilhoso, amém? Isso é um testemunho pessoal que eu tenho aqui da timidez, né? Eu tenho ainda o jeitão tranquilo, quieto, mas não tenho mais essa timidez que atrapalhou a minha vida por um tempo. É claro que eu não sou que nem a minha esposa, que entra num lugar, em 30 segundos já fez amizade, já está conversando, não sou assim. Mas a gente está caminhando. Eu queria trazer uma palavra para vocês e nós vamos falar de 2 assuntos a quais eu comentei que eu sou apaixonado. Nós vamos misturar aqui um pouco da palavra do Senhor, ministrar a palavra, alguns ensinos e bastante testemunho. Em nome de Jesus eu quero edificar a vida de vocês, amém? O título dessa mensagem, como um bom aluno da FATEM, na semeadura e na colheita, Deus é fiel, Ele se lembra. Amados, eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu tive o carinho de Deus, a graça de Deus, e não tem outra coisa, é só isso, é graça de Deus na minha vida. A minha esposa se converteu 3 anos depois, eu relutando muito, atrapalhando a vida dela. Muitos aqui sabem o que eu estou falando, que tiveram a mesma história. Mas quando eu me converti, um domingo à noite, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi verdadeiramente. Eu não passei por processo. Deus tirou tudo da minha vida da noite para o dia. Segunda-feira de manhã eu acordei, tinha abandonado todos os vícios, o mau caráter, tudo de ruim que tinha na minha vida. Na segunda-feira de manhã não tinha mais. Foi graça de Deus. E a partir daquele dia eu me mergulhei no Evangelho. Mergulhei.
todo o nosso tempo, em comum acordo com a minha esposa, com a minha família, todo o nosso tempo que eu posso, fora o trabalho, tudo eu dedico para a igreja. Para a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. E igreja, irmãos, né? Cuidado para você não ser religioso, né? Os irmãos às vezes, igreja são pessoas. É claro, é óbvio. Imagine esse templo aqui vazio sem pessoas, não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas eu sou apaixonado também pela estrutura, pela organização, pelo que tem na igreja, porque a gente conseguiu conquistar, pelos grupos familiares, pelo grupo de serviço. Eu sou apaixonado pelas pessoas, nós vamos falar um pouquinho disso na mensagem. Eu sou apaixonado pela igreja de toda forma. A parte estrutural, o concreto, a parede, as cadeiras, os departamentos e, lógico, principalmente as pessoas. Somos nós que somos a noiva do Senhor Jesus. E outra coisa que eu amo, eu caminhei 8 anos com o Verde e com a Celina, eu fui extremamente treinado para isso, é semear e servir. Semear e servir. Eu amo semear, eu amo servir. E quando eu falo semear, às vezes a gente pode entender assim, semear dinheiro. Também, a Bíblia fala que dinheiro é uma semente. Mas tudo no reino de Deus é semear. Você pode semear um sorriso, você pode semear um abraço, você pode semear o teu trabalho, servir, você pode semear principalmente, extrema importância, semear a palavra de Deus, é a principal semente, nós vamos falar sobre isso. Semear, eu amo semear, eu não espero uma oportunidade para semear, eu semeio para criar uma oportunidade. Aprendi isso com o meu pastor, o pastor Pio nos ensina, e eu quero falar desses 2 assuntos com você hoje, sobre a igreja, sobre a noiva amada, eu e você, e quero falar sobre semear, e semear está diretamente ligada a servir. O profeta Zacarias foi um sacerdote e profeta que teve seu ofício após o cativeiro babilônico. Ele nasceu na Babilônia, mas pertencia à tribo de Levi. Zacarias é o nome mais popular do Antigo Testamento, mencionado 30 vezes. Existem cerca de 40 citações do livro de Zacarias no Novo Testamento. Zacarias significa, o Senhor se lembra. Repita comigo, o Senhor se lembra. O Senhor se lembra. O nome Zacarias significa, o Senhor se lembra. Está tudo relacionado com a igreja aqui, tudo relacionado em semear. Cada semente que você já semeou no reino de Deus, Zacarias, o Senhor se lembra. Yahvé se lembra. Estou dando um contexto aqui que no caminhar você vai entender. O povo hebreu começa a reconstrução do templo, vem a perseguição, a oposição, vários empecilhos, luta, o povo queria desistir. Deus levanta o profeta Zacarias para profetizar, animar, exortar. Aos olhos do povo, a cabeça do povo, a mente do povo ainda estava no cativeiro babilônico. Eles se viam como presos, reconstrução, o templo, muito empecilho, o pessoal confrontando, querendo que eles não recuperassem o templo, os muros, coisa e tal, eles querendo parar. Vem Zacarias e mostra o tempo vindouro para eles. Uma ética sim do presente, vivendo no presente, mas uma visão maior do futuro. E aí, o Evangelho segundo Zacarias. Aí você deve estar falando, Evandro, você já começou errado. O Evangelho de Zacarias não é. Leia o livro de Zacarias. Leia o livro de Zacarias. Existe uma briga teológica grande para saber quem fala mais de Jesus, Isaías ou Zacarias. Eu não gosto de tomar partido, mas eu acho que é Zacarias. É Jesus puro lá, é Jesus puro. Jesus nascendo, Jesus trabalhando, Jesus ressurreto. Leia o livro de Zacarias com essa percepção e você vai ver. Zacarias 8:12 diz assim: porque haverá uma semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante desse povo herde tudo isso. 3 palavras aqui essenciais nesse versículo para que a gente entenda. Zacarias fala assim: haverá uma semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante desse povo herde tudo isso. Primeiro ele começa, semente de prosperidade. Se você vai no hebraico lá, a prosperidade é shalom. É a palavra mais completa que existe na Bíblia.
20 significados diretos e aproximadamente 80 significados indiretos. Imagine, irmão, o poder dessa palavra. 100 significados. Tem mais. Shalom. Paz, saúde, ser saudável, feliz, ser amistoso, ser próspero, ser amigo, estar bem alimentado. Olha o significado da palavra. Estar descansado, ser integral, ser uma pessoa familiar, perfeito naquilo que você tem. E logicamente o que a gente mais conhece é a paz, mas é uma palavra perfeita. Então Zacarias, a gente podia começar o texto ali, porque haverá uma semente de shalom, uma semente de paz. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Terra aqui, Eres. O irmão pela manhã até falou, Evandro, não está correto, eu estudei hebraico, é Erest. No meu estudo ali é Eres, mas então, confirmando o que o irmão falou, a palavra no hebraico é Erest. Significa uma terra. Mas não é a terra ou o chão. Também. Mas é uma terra mais específica. É uma terra de Deus. É uma terra com promessa. Uma terra com identidade. Sabe aquela terra onde estão as pessoas que você vê? O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se portar, a organização deles. Tem uma identidade específica naquele lugar. Quem está ali é unânime, são todos assim, todos, a unidade ali está presente. É dessa terra que Zacarias está falando. Uma terra específica, a terra prometida a Abraão. Uma terra que revela a identidade dos seus habitantes. E aqui eu estou falando da igreja. Estou falando da noiva do Senhor Jesus. Um local, uma porção. Eu vou falar, me permita os visitantes, não quero ofender ninguém, mas eu vou falar bastante da Aba. A Aba aqui, uma terra, uma propriedade de Deus, um local onde que Deus escolheu para que todos nós, todos, sem exceção, uma unidade. E aí, então a gente pode, porque haverá uma semente de shalom, a vide dará o seu fruto, a Erest dará a sua novidade, os céus o seu orvalho. E que o restante do seu povo herde tudo isso. Herdar, no hebraico, a palavra é nahal, uma porção familiar, uma possessão dada por Deus permanentemente, uma herança com uma única cláusula. É herança, mas tem uma cláusula. Que você esteja misturado com aquele que doou. Você está misturado com Jesus, com Deus? Amém, amém. Você é herdeiro. Você é herdeiro. É isso que Zacarias está falando. E note que é antes da cruz isso. Ele diz, cara, moçada, meu vocábulo moçada tem história. Vou falar um pouco aqui, o pessoal do meu grupo familiar até me remenda no grupo do WhatsApp lá, como fala o líder moçada. Eu coordeno a evangelização carcerária aqui da igreja e na minha terceira visita no presídio, quem era coordenador da época me colocou para pregar. E eu tenho essa mania desse vocabulário de moçada. O cara me chamou no canto lá e falou, Evandro, você é louco falar moçada aqui no presídio, os caras vão te acertar. Moçada, dá a impressão de moça, né? Não fale mais isso. O cara me deu uma tremedeira, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer dentro do presídio aqui, né? Daí passou um tempo, eu fui pregar de novo lá e larguei moçada. Eu falei, meu Deus, eu preciso resolver isso. Peguei e chamei lá a cúpula, a diretoria lá dos detentos que cuidam da igreja. Eu falei, olha, eu tenho se ofende de eu falar moçada, que nada, pastor, nós amamos isso. Nos dá a impressão de todo mundo que é novo, todo mundo aqui é cheio de vida. Então, se você ouvir moçada aí, não se ofenda, estou profetizando na tua vida. E Zacarias fala, moçada, vai ter um lugar onde é paz, onde é alegria, onde vai dar fruto, onde a porção, a terra ali é de Deus, é um local escolhido por Deus e vocês vão herdar tudo isso. A semente de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, lá de Gênesis no capítulo 3, que feriu a cabeça da serpente para nos dar prosperidade, terra e herança, o shalom, o Eres e o nahal. Na semente está todas as características da árvore. Na semente de Deus está contido tudo que Deus é. Você tem a semente de Deus. Em você
está essa semente para quê? Para você semear. Semear Deus, plantando tudo que Deus é. E não se preocupe com o resultado, porque o resultado, Zacarias, o Senhor se lembra. Dentro de você está a semente de Deus. Você crê em Jesus? Amém? Então está a semente de Deus. A partir disso você vai começar a semear. A partir disso você vai começar a semear. Uma pequena introdução que eu trouxe para a igreja, para você entender aonde a gente vai chegar aqui, falando da igreja, falando de semear e de servir. Nosso primeiro ponto é igreja. Quero falar sobre a igreja agora. Como eu falei, é um testemunho, eu sou apaixonado pela igreja. O vocábulo correto para igreja no grego, eclésia. Não é um termo religioso, irmãos. Muitos de nós pensamos que eclésia é um termo religioso. Não é. Esse termo ele era muito usado no Império Romano para definir o Senado. Uma reunião de pessoas que decidiam. Não é um termo religioso que foi criado por Jesus para definir a noiva dele, o povo dele que ia se reunir. É um termo tanto político quanto administrativo, mas o Senhor Jesus comenta na palavra dele isso, que é um local onde pessoas tomam decisão. Olha a alegria, olha o privilégio meu e teu. Igreja é isso, o Senhor Jesus usou na palavra dele. Igreja não é um termo religioso, é um termo governamental. Significa aqueles que foram destacados da multidão, escolhidos para governar. Você está aqui essa noite e é escolhido para governar. Não para ser governado, para você governar. Cristo separou a noiva dele para isso, para governar. Eclésia. Até estudar isso eu também pensava que igreja era um termo religioso e não é. Eu vejo a igreja do Senhor Jesus como o céu na terra. Eu não sei se você consegue ver isso, mas eu vejo o lugar perfeito. Ah, Evandro, não está longe de perfeito. Como organização talvez não esteja, mas como organismo, como noiva de Cristo, ela é perfeitinha da Silva, perfeita, amada, maravilhosa. A Bíblia diz que aqui está o bom perfume de Cristo, que ela é ornada, que ela é ornamentada, que ela é linda. Eu vejo a igreja do Senhor Jesus, a vontade dele, a instituição que ele colocou para dirigir a terra. A igreja é a embaixada do reino de Deus. A igreja é a embaixada do reino dos céus. Irmãos, eu comentei isso. Eu passava por uma rua aqui em Curitiba, não é muito comum passar lá, e sempre tinha uma casa muito bonita lá, iluminada, bem bonita assim. Depois eu fui descobrir que é a embaixada do Paraguai lá. E se você entrar lá, se você adentrar no portão, aqui em Curitiba, num bairro nobre de Curitiba, está lá a embaixada do Paraguai, como tem em São Paulo, a embaixada de alguns países, coisa e tal. Se você entrar do portão para dentro, você entra na embaixada do Paraguai, lá é território paraguaio, lá não é território brasileiro. Se você for na embaixada dos Estados Unidos, lá é território americano. Dentro do Brasil, aquele espaço lá onde é a embaixada é considerado o território daquele país que está estabelecida a embaixada. E assim é a igreja do Senhor Jesus. Ela é a embaixada do reino de Deus aqui na terra. Aonde tem igreja, aonde tem eu e você, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Paulo fala, somos embaixadores de Cristo. Você tem autoridade, como nós ouvimos no final de semana próximo. Você tem autoridade, você é um embaixador de Cristo. Aonde você está estabelecida a igreja, o reino de Deus. E é muito importante, irmãos, esse conceito de reino, não um conceito de céu. O conceito de céu é um conceito muito vago, assim, sabe? Jesus falou, busque primeiro o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É reino. Tem que considerar, eu e você, a igreja precisa considerar uns e os outros, uma visão de reino. Isso é muito importante. Lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. De cara, Ele cria uma propriedade, de cara Ele cria Ares. Aí você pode estar pensando assim, Evandro, isso é muito óbvio, claro que Deus tinha que criar uma terra para colocar os homens. Não limite Deus. Por que Deus tinha que criar uma terra para colocar os homens? Ele podia fazer do jeito que Ele quisesse. Ele poderia colocar a asa na gente, a gente ficar voando. O próprio Noé, no dilúvio lá,
Quando Deus falou para ele que ia vir chuva, ninguém nem sabia o que era chuva. A água brotava da terra. Então Deus poderia ter criado uma outra forma da nossa existência, um outro jeito. Ele, na sua soberania, estabeleceu a terra, uma parte geográfica. Foi a primeira coisa que ele se preocupou. E criou o Senhor Deus os céus e a terra, para que eu e você, para que fosse estabelecida a igreja amada, a noiva linda dele. Olha como isso é importante. Né? Às vezes a gente limita Deus, mas claro que ele tinha, como é que eu ia pisar, como é que eu ia sobreviver? Ele é Deus, ele poderia fazer de uma outra forma. Cantares 4:9. Elevaste meu coração, minha irmã, minha esposa. Elevaste meu coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. A igreja do Senhor, a igreja amada, precisa elevar o teu coração. Quando fala da igreja, quando você vem na igreja, quando você vai servir na igreja, o teu coração tem que arder. É assim que o escritor de Cantares fala. É um local onde nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram. Irmãos, olha como a igreja ela é perfeita. Nós acabamos de contemplar aqui o milagre da salvação, o melhor milagre que pode uns olhos contemplar. Pessoas nasceram de novo, entregaram suas vidas para Jesus, vão passar a eternidade no reino de Deus. Maravilhoso. E essas pessoas, muitas delas vão se decidir um dia pelo batismo, ter a certidão de nascimento celestial. E a igreja participa disso. E essas pessoas vão para a integração aqui na aba. O Ico, a esposa, essa galera de verde aqui, tudo vai cuidar deles, pastorear lá na integração, eles vão ter cuidado. Se eles têm alguma dificuldade, eles vão ajudar. Né? Eles não vão impor nada, eles vão sugerir. E essa pessoa vai se servir se quiser ou não. É assim que a gente pastoreia. Olha a igreja, daí de repente, como a Alcione e a Mirta aqui apresentaram uma criança, a igreja faz parte disso, dedica ao Senhor. Podemos mandar na vida dela? Não podemos batizar ela? Não, mas nós dedicamos já, profetizamos com um ato de fé que assim que ela tiver consciência, a igreja participa disso. Aí de repente a igreja casa, une casais, é o início de uma família, a igreja participa, faz casamento. Aí a igreja faz velório, né? O irmão falece, acaba o tempo dele aqui na terra, ele volta para a casa dele, vai para a eternidade nos braços do Senhor. A igreja também faz o velório. E quando eu estou falando a igreja aqui agora, a instituição, olha como a igreja ela é infinita. Aqui na aba a gente tem a nossa FATEME, tem os departamentos, nós temos perto de 50 frentes de evangelização. Eu vou falar uma coisa para você agora, se você quiser você pode jogar fora. Mas eu não faço praticamente nada fora da igreja. A gente como pastor recebe muito convite. Pastor, vamos fazer tal coisa lá, vamos fazer tal coisa aqui. Amados, tem tanto trabalho aqui, tem tanta coisa para fazer. Por que eu vou sair e fazer alguma coisa lá fora da cobertura, fora da orientação? Claro, a evangelização pessoal, não estou dizendo isso, mas tanta invenção, irmãos querendo andar por conta própria, sendo que a igreja estabelece, a aba sempre tem isso. Departamentos, louvor, grupo de serviço, coordenação, tanta estrutura. É muito bom ser igreja, a igreja é linda. Cantares 4:11 diz assim: favos de mel mano dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como um cheiro de Líbano. Está falando da igreja. Os homens vão entender, as mulheres também, por que não? Quando você era noivo, os casais que lembra que a noiva te esperava, estava noiva, vocês não estavam morando junto, assim, arrumadinha, cheirosa, vocês iam jantar fora, iam comer um cachorro quente, você ia na casa dela, ela ia na tua casa, noiva, toda aquela... É assim que tem que ser na igreja todo dia, é assim que tem que ser na igreja. Não caia na mesmice, vamos lá, só bater cartão. É assim que Deus vê a noiva, doce, né? O escritor fala que os seus lábios gotejam doçura, né? Doçura fala de delicadeza, de algo especial que você sente. Favos de mel, minha noiva, leite e mel estão debaixo da tua língua, a fragrância das tuas vestes é como a fragrância do Líbano. Não estudei sobre essa fragrância do Líbano, mas deve ser maravilhosa. É assim que Jesus vê a igreja dele, é assim que Jesus vê eu e você.
Eu quero despertar essa noite um amor especial no teu coração pela igreja do Senhor. Amém? É lindo servir a noiva. Irmãos, nos escritórios pastorais vem muita gente abatida, triste, com vontade de parar. Nos grupos familiares, os apacentadores, os coordenadores aqui da aba ouvem muito isso. Não existe. Nós estamos agora numa época onde está falando muito de vacina. Crente abatido, crente triste, só existe 2 vacinas para ele. Só, não existe outra vacina, não adianta. Não tem psicólogo, não quero desmerecer a profissão, não tem psiquiatra, ele pode ajudar. Mas a vacina para erguer um crente é servir e evangelizar. Se você ganhar uma alma para Jesus, instantaneamente você vai se levantar. Eu sigo alguns evangelistas, ao qual eu sou fã, e tem alguns que eu vivo perto. E que eu vivo perto, eu não conheço uma pessoa mais evangelista que a minha esposa. É o ministério dela, de evangelização. Essa semana eu pedi para ela ir no cartório para mim, eu falei, vá rápido porque eu estou com pressa, eu preciso sair. Tá bom. Nada de vir. Os caras que prestam serviço para Sanepar lá, abriram valeta, estavam tudo lá dentro, só com a cabecinha para fora, 12. Ela chegou lá e falou do amor de Deus e 12 para Jesus. Atrasou o escritório lá um monte, mas eu já sabia que era isso. Você não vê ela batida, você não vê ela triste, você não vê uma palavra negativa da boca da Luciana, porque todo dia ela ganha alma, todo dia, absolutamente todo dia. Experimente isso na tua vida, do teu jeito, sabe, irmão? Não tem técnica, não tem cursinho, é do teu jeito, usa o que Deus te dá. Sirva e você vai ver que teu ânimo vai erguer, a tua saúde vai melhorar. O diabo quer que a gente tenha consciência da gente, mas Deus quer que a gente tenha consciência de Jesus. Deus quer que a gente tenha consciência de Jesus. É a vacina para crente abatido, cabisbaixo, crente que está meio pelas tabelas aí. Experimente servir. É muito bom. Honre a noiva de Cristo, honre ela, honre os pertences dela, honre os projetos da igreja, honre os pastores, os apacentadores, os coordenadores. Irmãos, muitas pessoas às vezes pensam que honra é trazer um presente, trazer um buquê de flor para a pastora, trazer um chocolate. Legal, bênção, isso eu já fiz isso várias vezes também, não quero desmerecer, é um carinho, é uma atitude de amor. Mas a maior bênção, a maior honra que se pode fazer para o teu pastor, e eu tenho aqui vários pastores aqui, generais, e eles vão concordar comigo, a maior honra que se pode ter para um pastor é participar do projeto. Um apacentador, ele fica deslumbrado quando o grupo está completo. Quando tem uma reunião aqui que a gente sabe que as ovelhas vieram no culto, glória a Deus, porque para mim não preciso que eles venham para mim no culto, mas é para eles, para celebrar a Deus. Quer honrar teu pastor? Participe das coisas da igreja. É a maior honra que você pode dar. Quinta-feira eu fui conversar com um casal amado, e eu dei um exemplo para eles que eu sempre costumo dar. Eu acho que Deus vê como eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu não quero ser grosseiro, mas é assim. Thomas Edison inventou a lâmpada. Algo barato, algo fácil, que nos traz muito conforto. Agora imagine aqui, Comunhão Cristã Aba, um bando de cabeção. Não, que lâmpada nada, vela. Vamos acender vela, não vamos usar lâmpada não. Thomas Edison passa ali e fala, meu Deus, uma invenção, um troço tão bom, barato, ilumina, tecnológico, conforto, e os caras usando vela. Há uma contestação sobre isso, mas Henry Ford inventou o carro. Aí chega no estacionamento da Aba, só dá bicicleta, cavalo, carrinho de rolimã, ninguém vai andar de carro. Nós da Aba não usamos carro. Não queremos saber de carro. O cara passa ali e olha, meu Deus, um invento que tão acessível hoje, é mais tranquilo de sustentar, é conforto, para a maioria das famílias não é nenhum luxo, é uma necessidade, o automóvel. E eu vejo Deus assim.
Deus ama que eu e você cante louvores? Claro que ama. Ele ama que a gente tenha comunhão com a palavra, oração, tudo isso, mas o que mais alegra o coração de Deus, sabe aquele pai derretido na sala, que o filho sobe no cangote dele e faz o que quer? Eu acho que Deus fica assim, quando eu e você usufruímos daquilo que Ele criou. Eu acho que Deus fica derretido. E Ele criou a noiva para a gente usufruir, para a gente ter comunhão, para a gente trabalhar em unidade, no mesmo sentido. Eu vejo Deus derretido quando Ele vê a igreja dele assim. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Pio, de todo o ministério aqui, porque a Aba é uma igreja assim. A Aba é uma igreja assim. O Pai fica derretido com a gente aqui. Uma igreja que caminha, que avança, que cresce. Eu vejo assim, Jesus vendo a noiva dele, adornada, cheirosa, linda. Que vontade de ficar perto, como é bom. Eclésia é um grupo especial que recebe informação de extrema importância para o funcionamento do reino. É tão poderosa, que Jesus fala assim, em Mateus 16, 18 em diante. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Olha o que Jesus fala. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida e contra a tua vida. Ele deu esse mandamento, Ele deu essa graça para a igreja. Nós temos muita importância, irmãos. Grupo especial... Não é qualquer pessoa não que está aqui na igreja, é um grupo especial que recebe informação de extrema importância para o funcionamento do reino. Tão poderosa a ponto do nosso Senhor, nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra falar isso. Que Ele vai nos dar a chave do reino. Nota ali que Ele fala a chave do reino, a gente já comentou sobre isso. Então a questão não é ir atrás da chave. A questão é pegar a chave, colocar na porta, abrir, entrar na igreja e ser igreja, participar da igreja. Muitos de nós às vezes corremos atrás das chaves. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Eu fui fazer vistoria esses dias num carro de 500 mil reais. Eu manjo um pouquinho de carro, irmão. Eu manjo um pouquinho de carro. Daí o empresário falou assim, o negócio é o seguinte, Evandro, o carro está lá na minha casa, a mulher lá dos serviços gerais vai te atender e vai te dar a chave, você faz a vistoria. Só que o carro estava numa garagem, perto de parede. Não tem como eu fazer foto, vistoriar assim. Eu precisava tirar o carro, estava tudo, já tinha explicado para ele que ia fazer isso, para você entender. Aí a mulher me deu a chave, eu entro no carro. Quando acende o painel, assim, parecia Singapura, Hong Kong, assim, né? Era só luz. 500 conto o carro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tirar esse troço dentro da garagem? Não sabia nem ligar, irmão. E eu estava com a chave na mão. Foi 15 minutos para mim prestar bastante atenção, dar uma olhada nos instrumentos, não enroscar nenhuma parede, dar a ré com segurança lá. E eu estava com as chaves na mão. Não sei se vocês estão entendendo onde que eu quero chegar. Jesus já nos deu a chave. Jesus já nos deu a chave. Nós somos a igreja, a noiva amada dele. E eu, glória a Deus, para vocês saberem, eu consegui tirar o carro, fazer vistoria e depois colocar no lugar lá. É assim a igreja do Senhor Jesus. Não é uma questão de conquistar, é uma questão de abrir, entrar e participar. Vocês estão recebendo essa palavra da igreja, da noiva? Amém. Eu queria encerrar esse primeiro ponto com um testemunho. Como é importante ser igreja, como é importante participar. Como é importante a igreja também sair das quatro paredes. Nós fazíamos numa unidade prisional que se chama Complexo Médico Penal. É o hospital carcerário. Todo doente físico ou intelectual que seja detento, que seja recluso, ele vai para esse local. É um local bem benção, irmãos, bem benção, para você ter ideia. Aí teve um evento de final de ano, onde eles fizeram uma gincana, uma competição de redação e de poesia dos internos. Eles tinham que fazer uma redação, aqueles que queriam,
e eles tinham que fazer uma poesia, aqueles que queriam participar. Dentro do DEPEN, dentro do Complexo Penitenciário do Paraná, existe um órgão chamado, se não me engano, é CEBEJA, que é como se fosse o MEC. Ele administra a parte de estudo do presídio. Né, aqueles presos que estão autorizados a estudar, e eles investem muito isso no presídio, leitura, coisa e tal. E daí eles fizeram essa gincana e a ABA foi a única igreja convidada para participar desse evento. Chegando lá, eu pedi, né, para a Kátia, eu falei, me dá 2 irmãos do louvor para a gente fazer um louvor bem bacana lá e tal. Aí foi eu, a Luciana, os 2 irmãos, fizemos o louvor, eles entregaram a premiação. Olha o que Deus faz. O cara que ganhou a gincana é um deficiente intelectual, a poesia mais bonita. Você não acredita quando eu li a poesia, assim, coisa mais linda a poesia do cara. É um irmão em Cristo, porque ele já orou confessando Jesus. E terminando essa reunião, esse evento, veio uma mulher lá, daí eu fiquei sabendo que ela era a coordenadora do CEBEJA, não a diretora, mas a coordenadora, uma abaixo da diretora. E ela veio, pastor Evandro, sim, pois não, depois no final eu quero falar com o senhor, nós queremos ir ali na sala, ter uma reuniãozinha, servir um cafezinho. Eu falei, tá bom, irmã, tranquilo. Ponto, abre aspas agora, irmãos. 8 anos a gente lutando para colocar a FATEM nos presídios. Eu tive 8.546 reuniões, todas elas eu dei com o nariz na porta. E não pode, isso e aquilo, e como que é, e não dá. Ah, pode sim, vem amanhã, e daí amanhã não tinha ninguém. E olha, 8 anos. O ano retrasado eu fui chorar as pitangas para o Tom lá, eu falei, pastor, não é de Deus isso, eu largo mão, não aguento mais 8 anos. Lembra a resistência aqui, no começo, no muro, reconstrução do muro do templo, e a Vé se lembra. E eu 8 anos tentando colocar a FATEM nos presídios, não teve jeito. E essa mulher no final do evento lá, ela me convidou, eu nem estava pensando nisso, minha cabeça nem estava nisso. Fomos para a salinha lá, eles nos honraram com um presente, um cafezinho. E uma vez eu fui fazer uma visita lá e vi o estúdio de gravação, vi como é que as aulas, tremenda estrutura que vocês têm. Falei, sim, temos, é uma bênção lá. O negócio é o seguinte, pastor, você não quer colocar a FATEM nos presídios do Paraná? Falei, Deus... Papel que não acaba mais. E assina e vai e volta e não é desse jeito, vai. E daí o pepino ficou todo para o Rafael, para a equipe da FATEM, né, o nosso diretor acadêmico. Eu levei o Rafael lá, ele estava morrendo de medo de ir no presídio, mas não era no presídio, nós estávamos indo no CEBEJA lá. E o Rafael foi extremamente usado por Deus, assim, porque a mulher falava assim, para colocar a FATEM nós precisamos disso. Temos. Mas nós precisamos disso. O Rafael, temos, mas daí você vai ter que dar isso. Dou. E ela fez de tudo. E ele tinha tudo. Deus tinha preparado de tudo. Irmãos, está assinado o convênio, lógico que por causa da pandemia atrasou tudo isso, essas coisas, mas terá FATEM em todas as unidades prisionais do estado do Paraná. Você pode entender o que vai acontecer, não todos vão ser alcançados. A nossa oração, o nosso pedido assim, e pelo que eles falaram, pelo menos uns 20 presos de cada unidade. O que vai acontecer na vida desses amados? É a igreja, irmão, olha o poder da igreja, a autoridade. E às vezes não é do nosso jeito, não foi do meu jeito. Segundo ponto, a semente, a palavra, o shalom. Agora eu quero falar um pouquinho de semear. Jesus, ele não morreu na cruz para nos salvar. Nós temos aprendido isso. O que você está falando, Evandro? Ficou louco? Eu vejo como a salvação um dos benefícios. Eu vejo que Jesus morreu na cruz porque nós somos importantes para Ele, porque nós amamos. Qual que é o meu raciocínio? Se fosse para nos salvar, a gente aceitaria Jesus e glória. Não é esse o propósito de Deus. Tem muito mais que salvação, que o perdão dos pecados, que a eternidade. Tanto é que nós estamos falando isso hoje. Então Jesus morreu na cruz porque Ele nos ama. Ele morreu porque eu e você somos importantes. E nós precisamos proclamar para as pessoas, semear a palavra de Deus, como Zacarias falou ali, haverá uma semente de shalom.
uma semente de paz para você semear. Evangelizar a palavra de Deus. Mas existe uma consciência, irmão, para evangelizar. Se você estudar a palavra de Deus tecnicamente, existe um princípio, aqueles que fizeram Fateme sabem do que eu estou falando. Existe um princípio no estudo da palavra que se chama primeira menção. A primeira vez que você encontra a palavra na Bíblia e você interpreta o significado dela, geralmente até que mude isso é aquele significado da palavra. A palavra tem aquele significado. Como que é isso, Evandro? Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você conhece a história, Gênesis capítulo 3, a pior história da humanidade. Adão e Eva pecam, Deus pega um querubim e fala assim: cara, pega essa espada aí, vai lá na porta do jardim e daqui ninguém entra e ninguém sai. Ninguém mais vai ter acesso à árvore da vida. Você sabe que a árvore da vida é Jesus. E esse querubim, o Velho Testamento inteiro, com a espada desembainhada, ninguém entra e ninguém sai. E está lá o querubim. E você pode ler todos os livros. Cada vez que você vê espada, você vê o juízo de Deus. Cada vez que você lê espada, você vê o juízo de Deus. Princípio da primeira menção. E Novo e Velho Testamento, juízo de Deus. De repente, profeta Zacarias, olha a importância do livro de Zacarias, diz assim, Zacarias 13:7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. A espada de Deus, o juízo de Deus lá na cruz do Calvário, crava em Jesus. Última menção da palavra espada como juízo de Deus. O juízo de Deus foi estabelecido em Cristo Jesus. Ou seja, para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, não existe mais o juízo de Deus. Eu fosse você, dava glória a Deus, glorificava de pé, se alegrava. Não existe, irmão. Não existe mais o juízo de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, é impossível que o juízo de Deus esteja sobre a sua vida. A última menção do juízo de Deus está lá no livro do profeta Zacarias. Fere o pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. As ovelhas vão dar uma dispersada, mas isso vai atrair. Então é assim que você evangeliza. Não mandando a pessoa parar de fumar, parar de beber, parar disso, parar daquilo. Você fala que Deus ama ela, do teu jeitão, como a gente já conversou. Evangelizar é isso, só isso, mais nada, mais nada. O juízo de Deus já foi estabelecido, amigo, em Cristo Jesus. Você não precisa mais se preocupar. Crê nisso? Creio. Pronto, acabou o juízo de Deus. O gato de 9 caudas, aquele chicote lá, que alguns, a ponta dele, 9 caudas mesmo, é o nome do chicote que foi batido em Jesus. Gato de 9 caudas. 9 caudas, na ponta deles, alguns tinha metal, alguns tinha ossos. E nas costas de Jesus, cada espinho, cada cravo, no chão suado, cada gota de sangue, aquele sofrimento de Cristo Jesus, a exigência que estava para nós foi toda para Ele. Ele pagou todo o preço, está tudo pago. É assim que a gente evangeliza, é assim que a gente fala do amor de Deus, não colocando peso. O diabo faz isso e faz muito bem, por sinal, então não precisa a gente fazer isso. Evangelizar é falar do amor de Deus, ter compaixão e falar da obra da cruz. É semear a palavra. Não esqueça, nós estamos falando de semente. A igreja agora semeando, a igreja servindo. Semeie a palavra, semeie muito a palavra. E falando agora de semente, eu quero escandalizar você hoje. Não fique bravo comigo, mas eu quero mexer um pouco com você. Falando de semente, falando de solo, que nós já falamos, da Eri, eu quero falar um pouco de dízimos e ofertas totalmente relacionadas à salvação. Você está louco, Evandro? Você está falando que a gente compra a salvação? Não. Mas dízimo e oferta está diretamente ligado à salvação, a ganhar almas para Jesus. O que você está falando, Evandro?
Presta atenção. Não é muito fácil de explicar isso, mas eu sei que você vai entender. Deus falou assim na palavra dele, para o homem caído, do pó vieste, ao pó retornará. Amém? Todos conhecem essa passagem. Para o homem caído isso, irmãos, presta atenção. Do pó vieste, ao pó retornará. E ele fala que aquele que reconhece a obra na cruz está assentado em lugares celestiais, está no céu. Eu e você estamos aonde? Nos lugares celestiais. Nós não vamos voltar para o pó da terra. Né? A promessa de Abraão lá, contaria do mar as estrelas do céu. O Pio já pregou sobre isso. Nós somos as estrelas do céu, nós estamos lá em cima. O pó da terra, do pó vieste ao pó retornará, é para o homem caído. Aí, voltando a Gênesis capítulo 3, lá a serpente, que tipifica, que é a figura de Satanás, ela enganou a Eva. E a serpente rasteja. Então qual que é o alimento da serpente? O pó da terra. O homem caído, do pó vieste ao pó retornará. Evangelize e você vai matar a serpente de fome. Todo homem caído, ele vai voltar a ser pó da terra. E Satanás está lá rastejando, né? Porque é o lugar dele, né? Caído debaixo dos nossos pés, um fracassado, e ele se alimenta de pó. Olha o alimento dele. Evangelize e as pessoas vão para o céu. Evangelize e elas vão ficar assentadas em lugares celestiais. Vai matar a serpente de fome. Evandro, o que tem a ver isso com dízimo e oferta? Vamos lá, vamos continuar, presta atenção, não perca. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até haja lugar suficiente para recolherdes. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento aqui não é pagar a conta de água, a luz, o tapete, as cadeiras, apesar que precisa. Mas mantimento aqui é a palavra de Deus. Irmão, uma igreja que dizima e oferta é uma igreja grata. É o princípio do dízimo e das ofertas, gratidão. Claro que tem todos um gatilho, tem todo um contexto, mas o princípio de dízimo e oferta é gratidão. Uma igreja que é grata, Deus não joga a pérola aos porcos, Deus derrama a palavra dele. Por que você acha que o pastor Pio traz essas palavras aqui domingo? Cara, eu saio daqui, não sei você, eu falo, da onde que esse homem tira isso? Por quê? Porque ele é um homem grato, porque a comunhão cristã é uma igreja grata. Então Deus derrama a revelação da palavra dele aqui. Deus tem orgulho, se é que Deus pode ter orgulho, né? Deus tem orgulho de dar revelação para esse homem e tantos outros que sobem aqui. E com essa palavra enche a mim, enche a você, prepara a gente para a gente evangelizar e matar a serpente de fome. Você entendeu como dízimo e oferta está muito relacionado à salvação? Não está relacionado a comprar nada de graça. Mas se existe uma revelação da palavra nesse púlpito, é por causa da nossa gratidão, é por causa da gratidão do nosso pastor. Deus é um Deus que reconhece a gratidão. Ele reconhece a gratidão e revelação da palavra, e a gente sai daqui cada domingo atordoado de ouvir o que o pastor Pio fala. Meu Deus, de onde que esse homem tira isso? Só pode ser do trono de Deus, ninguém tem dúvida, e a revelação dessa palavra. Por quê? Porque é uma igreja grata, e a palavra de Deus diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador. Você entende que o devorador não devora dinheiro, não devora o registro lá que quebrou, não devora o chuveiro que queimou. O devorador devora almas. O devorador quer devorar a alma, porque a alma se ela for para o pó, é o alimento da serpente. Evangelizar é preciso, é importante, irmão. Você precisa matar a serpente de fome. É o papel da igreja do Senhor Jesus. E eu quero continuar aqui para você não achar que é nenhuma heresia. Olha o texto do Novo Testamento que está totalmente ligado. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Semente é para semear. Se está faltando semente é porque você não semeia. Ponto. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Também vos dê pão para comer.
tranquilo, não precisamos nos preocupar com o nosso sustento. Lá diz, Deus dá semente para aquele que semeia, e o pão vem ali na graça do Senhor. Ele vai multiplicar a vossa sementeira. Coloque lá no Pai Google, sementeira. Existe N tipos, mas a mais comum, se você pegar tipo essas forminhas de gelo que a gente bota na geladeira para fazer os cubinhos de gelo no congelador, a sementeira é aquilo, só que ela tem um furinho. É ali para você depositar a semente. Ou seja, são pessoas. Ele vai multiplicar a sementeira. Você pode projetar lá, irmão. Semente é o que semeia, pão. Ele vai multiplicar a sementeira e vai aumentar os frutos de justiça. E nós sabemos que é fruto de justiça, são pessoas salvas. E daí você deve estar dizendo assim, mas Evandro, o contexto ali é de dinheiro que Paulo está falando. Só que se você for ver no grego, a palavra semente ali é esperma. É a semente do homem, ou seja, a semente que gera vida. E ele, se você continuar lendo o texto, eles vão dizer, outros vão glorificar a Deus por causa disso. Aquele teu vizinho lá que não conhece Jesus, por tua causa, por você semear, ele vai glorificar a Deus um dia. Essas pessoas aqui que receberam um convite, então glorificaram a Deus um dia. Você vê como está ligado um texto ao outro, irmão. É muito importante evangelizar, é muito importante evangelizar, falar da palavra de Deus, ser grato, está tudo, né, no melhor do sentido amarrado, no melhor do sentido está tudo ligado. Semeie, pregue a tempo e a fora de tempo. É para isso que a noiva foi criada, para ter comunhão aqui, se alegrar, se preparar, receber e sair lá fora falar do amor de Deus. Eu amo a igreja, eu amo semear, e eu vim aqui hoje compartilhar isso com vocês. E agora eu queria dar um testemunho, me permita, na verdade eu vou dar 3 testemunhos. O primeiro dele foi lá no Educandário São Francisco, um testemunho de evangelização. E o testemunho é para edificar a tua vida. Nós temos aqui no auditório generais em evangelização. Eu sou do Ministério de Evangelização, o pessoal do hospital, a dona Elizabeth, a irmã aqui junto, o Fábio no Café com Jesus. É cada testemunho, irmão, que você não imagina. O Karpinski lá no Hospital do Trabalhador, 50 frentes de evangelização a aba tem. Os caras que vão correr lá no Parque Barigui, dar água para o pessoal que corre, e daí falar do amor de Deus. Pense, os motoqueiros, nós temos aqui os caras que saem de Harley, saem de 750. Se tem alguém na estrada com o pneu furado, eles param, ajudam e falam do amor de Deus. Você sabia dessa frente? Tem N coisas aqui, tem o Verão Vida, lá no Educandário São Francisco. Combinamos numa reunião que eu e um pastor de uma outra igreja íamos falar do amor de Deus, evangelizar no dia 24 de Natal. No presídio funciona assim, irmãos, eles ficam muito alvoroçados nessas datas, dia 24, dia 25, 31, 1º. Por quê? Eles sabem que os familiares estão em festa e eles não podem, então eles ficam nervosos. E a administração, e eu não recrimino eles por isso, usa de uma estratégia. Eles sempre fazem alguma confraternização, alguma festa, depois na primeira semana de janeiro. Porque fica como moeda de troca. Se você não se comportar, você não participa da festa. É um jeito que eles têm de acalmar a galera lá. Só que eles não estavam aguentando no educandário. Estava muito nervoso. Daí eles pediram para a gente ir lá. Eu e esse pastor combinamos, então vamos. Dia 24, 6 da tarde. Para mim estava muito bom. Meu sogro e minha sogra moram em Piraquara. E nós íamos passar o dia 24 lá. Então eu falei, vou lá no educandário, que é no complexo lá em Piraquara. E depois já vou para casa, ceiar com a minha família, coisa e tal. Cheguei lá às 6 horas. 6h30, 7 horas, 7h30, nada do pastor da outra igreja aparecer. Aí vem o diretor lá do educandário e fala, o negócio é o seguinte, Evandro, tem que ir embora, o cara não veio. Eu falei, capaz, né? Tomei um chá de cadeira aqui de 1h30, eu vou perder a viagem. Falei, só se o senhor se opor de eu fazer sozinho, mas senão não tem problema nenhum. Mas sozinho. E Deus colocou um educador, né, no presídio, agente penitenciário, e lá no educandário é educador. O educador do meu lado, da 4ª igreja do Evangelho Quadrangular, e falou assim, pastor, se o senhor quiser, eu vou com o senhor. A aba tinha me dado umas caixas de bombom, nós tiramos todos os bombons da caixa, coloquei numa sacola e ele foi. Com as 2 sacolas abarrotadas de bombom, e eu comecei, ala 1, ala 2, ala 3, ala 4, ala 5, ala 6, ala 7 e ala 8. Lá tem 8 alas. Era 10h30 da noite do dia 24 de dezembro
eu tinha terminado. Eu falei do amor de Deus para 92 meninos. Entreguei um bombom na mão de cada um. Irmão, para você não é nada isso. Agora depois do culto aqui se sai, vai comer a pizza, um cachorro quente, o restou do almocei e seja lá o que for. Agora se imagine para um cara preso que não tem nem mais nenhuma esperança, ganhar um bombom de chocolate na ceia de Natal e receber o amor de Deus. É a igreja do Senhor Jesus saindo de trás das paredes. É para isso que nós estamos. Nós temos uma frente de evangelização aqui na aba que eu também coordeno, se chama Atos 29. O Atos 29 são viagens missionárias. Nós viajamos no primeiro semestre e no segundo semestre. São 2 viagens no ano. Você é nosso convidado falando isso. Vou fazer propaganda agora da minha frente também. Geralmente nós vamos para uma igreja em extensão da aba ou uma aliançada. Em 2019 nós fomos numa equipe de, se não me engano, 17 pessoas para Tubarão, Santa Catarina. O pastor lá, a comunidade Eu Sou, ela é aliançada à aba, e ele estava começando um trabalho em Gravatal, que é a região metropolitana. Um grupo familiar. E a nossa viagem lá, sexta, sábado e domingo, 1.063 pessoas confessaram Jesus. Nós oramos com 1.063 pessoas, 17 pessoas aqui de Curitiba e mais a igreja lá de Tubarão. E nessa passagem, no sábado à tarde, nós fomos para Gravatal e fizemos um trabalho lá. Porta a porta, sol de 40 graus na cabeça e a gente batia nos portão, entrava nos comércios, evangelizava e cartãozinho. Hoje tem uma igreja funcionando lá em Gravatal. Comunidade Eu Sou, extensão da Eu Sou, que está aliançada à aba. A igreja avançando, irmãos. Hoje, esse ano, nós temos também uma viagem no primeiro semestre e no segundo semestre. Se você tem interesse, participe. São testemunhos de como a igreja, a noiva amada, pode atuar. E eu quero encerrar dando um último testemunho sobre um batismo que a gente fez no presídio. Eu comentei com os irmãos de manhã. Foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, que eu vi a manifestação de Deus no meio do concreto armado, no meio das grades lá. A gente tem um trabalho numa unidade lá, e nessa unidade tem que ter muito cuidado pelo seguinte, são 17 denominações que fazem trabalho lá. Pense a cabeça dos caras, ouvir 17 pastores pregando diferente. Não é muito fácil. E daí, o responsável pela igreja no presídio, ele é detento, ele é interno, mas bom comportamento, ser cristão, tal, ele intitula ele como pastor, ele fica cuidando da igreja. E o pastor veio para mim assim e falou: Evandro, nós temos uma galera aqui que está querendo se batizar, mas nós somos numa denominação, que é a denominação que ele congrega, e a denominação para batizar quer autógrafo do Elvis Presley, camisa do Pelé com autógrafo, ele quer um boné do Ayrton Senna autografado. Não tem como a gente batizar. Qual que é a doutrina da aba para batizar? Eu falei, a doutrina da aba é que tenha Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos batismo. Então está combinado. Na tua próxima vinda aqui, daí a gente olhou no calendário lá, vamos fazer o batismo? Vamos. Não sei se vocês lembram, irmão, era no inverno de 2019. Teve 3 semanas, mas assim, extremamente rigorosa de frio. Eu e a Luciana saímos de casa, aqui em Curitiba, com 8 graus no domingo de manhã. E eu, cabeção, no carro já murmurando. Falando, Luciana, não vai ter batismo, olha o frio que está. E lá em Piraquara, quem conhece, já é uns 3, 4 graus mais baixo. E lá no presídio, no complexo, lá com aqueles eucalipto que venta, sei lá quantos graus mais baixo, é muito frio, é extremamente frio lá. É frio mesmo. E eu no carro, não vai ter batismo, os caras não vão fazer, desistiram. Mas vamos, né? Não vou dar um mau testemunho. Cheguei lá, eu entro, indo no corredor, o qual chega até a igreja, eu não posso nem ir para a esquerda nem para a direita, eu tenho que ir reto. Quando eu chego perto da igreja, eu escutei o barulhinho de água da piscina enchendo. Falei, meu Deus do céu, que bando de louco, vai ter batismo, estão enchendo a piscina. Pouca fé, né? Os irmãos muito mais fé do que eu. E lá a estrutura é grande, sabe, irmãos? Essas 17 denominações, elas se reuniram financeiramente e construíram uma igreja. Uma igreja com mesa de som, cadeira, o batistério. É show a igreja lá. É uma unidade muito grande. E a piscina cheia. Aí cumprimenta os irmãos e quando chega se abraça, tal, a igreja, tudo crente. Daí ele falou, só tem um problema, pastor. Falei, qual?
Falei, que problema que tem? O maior problema com um frio desse de 2 graus, a piscina está cheia, agora qualquer coisa que vier é fichinha, né? Vai ter. Ele falou assim, ó, dos 6 irmãos que queriam se batizar, só 2 vão. Os outros 4 não querem. A Luciana estava conversando com o pessoal, eu já fui perto da Luciana, eu falei, comece a orar, por quê? Eu falei, não, que só tem 2 para batizar, e eram 6. Vai se batizar 6. Comece a orar. Eu falei, irmão, vai lá e chame eles. Eu não posso ir onde eles estavam, que é lá no X, lá na Escela. Não, pastor, já chamamos, fulano já foi chamar, nós estamos aí a semana inteira ministrando a vida deles, eles não querem mais se batizar. Eu falei, Deus, o que eu faço? Aí um abençoado do meio lá falou, pastor, por que você não vai lá? Eu falei, mas eu não tenho autorização da chefia para ir lá. Não, calma aí. Correu, foi lá na chefia lá, a chefia autorizou o senhor ir até a porta, não pode subir, mas até a porta o senhor pode ir. Peguei, fui na porta, e os caras conseguiram arrastar os irmãos lá. Não, mas nós não queremos se batizar, pastor, a história é longa. Eu falei, irmão, só venha na igreja, só venha aqui no culto participar da celebração. Bobinho, né? Não sabia de nada do que eu estava falando. De repente, não vieram 4 irmãos, vieram 6. Então nós tínhamos em potencial, dos 6 queriam se batizar, 4 correram, ia ficar 2, só que daí veio 6, então nós tínhamos 8. Só que eles não estavam querendo se batizar. E quando um deles entrou na igreja, foi igualzinho Moisés quando ergueu o cajado para abrir o Mar Vermelho. Quando o cara entrou, a igreja se dividiu, assim, foi metade para a esquerda e metade para a direita, e tomaram distância dele. E deu para notar aquilo, porque foi muito drástico assim. Eu e a Luciana se olhamos, não entendemos. Nisso o irmão falou, esse daí queria se batizar. Mas ele era de uma facção criminosa, ele é matador de matador. Os bandidos que se desviavam a conduta dentro do crime lá, ele era encarregado de apagar. Irmão, quando você ouvir falar que o crime é organizado, acredite nisso, o crime é extremamente organizado. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa ser organizada e ir nesses locais. Esse cara era matador de matador, os próprios irmãos da igreja lá tinham medo dele. Só que ele já era crente, ele já tinha orado, confessado Jesus, mas estava meio em dúvida tal. E não sabendo, a Luciana pegou e foi nesse cara. Minha esposa foi lá e foi falar com ele, e eu fui ministrar os outros. Os outros ficaram tudo comigo, ele ficou sozinho, isolado, ninguém queria chegar perto dele, a Luciana foi. Para mim ser mais breve, todos os 8 concordaram ser batizados. O pastor lá da igreja, o detento, era um sarro, porque ele tem 2,10 metros. O cara é um guarda-roupa. Daí entrou na piscina, a água nele aqui, né? E eu com a água pela cintura, tremendo que nem vara verde, os dedos encarangados, um frio. E começamos a batizar. E esse cara, eu acho que ele foi o 3º ou 4º, se não me engano. E nós fizemos aquela pergunta clássica, você crê que Jesus nasceu, viveu, foi crucificado, ao 3º dia ressuscitou? Creio. Então eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhamos ele. Quando eu trouxe ele de volta, ele já voltou orando em línguas, e parecia que ele estava ligado no 220, ele tremia, e línguas, e ninguém segurava ele. Se soltasse ele na piscina, assim, ele ia por toda a piscina, assim, tremendo e orando em línguas. E foi maravilhoso, eu nunca vi uma manifestação do Espírito Santo tão instantânea assim numa pessoa. E o Espírito Santo pegou ele, daí a gente colocou ele para dentro da igreja, tudo molhado, ele todo molhado assim, molhando a igreja. E os irmãos foram querer acudir do choro, e eu falei assim, não mexa nele, deixa ele que chore, ele está sendo quebrantado, os demônios estão saindo, deixa ele que chore. Ele chorou um tempão, nós terminamos o batismo, os 8 irmãos desceram as águas. O Lorival, o Ico, gentilmente cedeu os certificados, todos eles estão certificados, né, que é uma honra para a vida deles assim. Nós levamos ele no vestiário, daí tivemos que ajudar ele a trocar roupa, ele tomado pelo Espírito, ele não conseguia se mexer. E daí, irmão, para terminar esse testemunho, parece ser triste, mas eu não sei se é triste. Ele teve uma portaria, né, nessa unidade que ele estava, permitido portarias de tempo em tempo, onde ele pode sair na sexta e voltar na segunda, visitar a família. Ele tem a hora para sair, ele tem a hora para voltar, tudo certinho. Quando ele saiu, pegaram ele, por ele, né, ter essa ficha, e mataram ele. Ele morreu.
Mas aonde que ele está? Ele está na glória de Deus. Batizado. Chegou no céu lá com o certificado. Fulano de tal de Jesus Cristo de Nazaré. Olha a importância da igreja, olha a importância de evangelizar, irmão. Eu e você, a noiva de Cristo, como a gente estudou um pouquinho, cheirosa, linda, amada, temos o privilégio, a oportunidade de estar aqui hoje celebrando ao Senhor. Mas nós temos uma missão: semear. Semear o amor, semear um abraço, semear o nosso serviço. Os irmãos do louvor aqui, os irmãos do grupo de serviço, culto sendo transmitido para vários lugares, semeando, semeando, semeando. Muitas vezes nós não podemos ir em certos lugares. O teu dízimo, a tua oferta, essa hora está falando do amor de Deus em algum lugar no mundo aí. A transmissão do culto agora está tocando algum coração em algum lugar do mundo. Olha a importância de evangelizar. Ser igreja é maravilhoso. Eu amo a igreja e eu glorifico pela vida do pastor, desse ministério, glorifico a Deus pela tua vida, porque essa igreja não é uma igreja estéril, é uma igreja que faz nascer, que evangeliza, que participa, que acontece em Cristo nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você antes de terminar. Os seus lábios, igreja, gotejam a doçura do favo de mel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo da tua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você tem o bom perfume de Cristo, meu irmão. Ai, que delícia isso. Eu gosto muito de falar da igreja, eu gosto muito de participar da igreja. E eu espero que essa mensagem tenha tocado no teu coração, para que você faça isso. Se você faz, faça mais. Coloque a tua mão assim em posição de receber, se você puder. Quiser ser um vaso cheio do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado porque aqui está se reunido um pedacinho da tua noiva, Senhor, da tua igreja amada. Senhor, é um privilégio cada dia de celebração se reunir aqui, Senhor. Cantar louvores, Senhor, ser ministrado pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, ouvir aqui a tua palavra, Senhor, revelada abundantemente, Senhor. O Senhor derrama aqui de uma forma maravilhosa, Senhor, e obrigado por isso. E nós, Senhor, a tua noiva agora se rende ao Senhor e agradece. Gratidão é a nossa palavra, Senhor, de toda a oportunidade que o Senhor nos dá. Cada irmão aqui, Senhor, que possa ter essa consciência da tua noiva, que ele é um amado, que ela é uma amada do Senhor, que existe sim uma responsabilidade sobre as nossas vidas, mas essa responsabilidade não é de peso, é uma gratidão, Senhor, é um privilégio falar do teu amor. Que cada um de nós, Senhor, essa semana possa ser boca do Senhor, uma flecha, Senhor, onde atinja um coração por aí aflito, um coração aí, Senhor, que precisa ouvir o que o Senhor colocou no nosso coração, que a gente possa semear, Senhor, principalmente a tua palavra, mas que a gente tenha olhos para as necessidades das pessoas, Senhor, que a gente tenha olhos, tenha compaixão do que cada um precisa, Senhor. Às vezes o nosso próprio irmão que está do nosso lado, Senhor, tem uma necessidade e nós não conseguimos ver, que nós possamos ver isso, Senhor, a partir de agora, e principalmente daqueles que estão lá fora, Senhor, que a nossa consciência esteja em Cristo, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão presente aqui, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque cada um entende o seu papel no corpo, cada um entende, Senhor, que é a noiva de Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Continuem abençoados.